presidente em exercício, Geraldo Alckmin, está no Rio Grande do Sul. A comitiva que tem ministros, secretários, foi visitar, então, nesse fim de semana, essas áreas afetadas por esse ciclone extratropical que atingiu o estado. E o Alckmin também vai conversar com os prefeitos das principais cidades afetadas por esses temporais. Aproveito para chamar a Natália, então, que vai nos atualizar como é que está a situação por lá e também as informações sobre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que já está, portanto, no Rio Grande do Sul. Conta pra gente onde que você está agora, Natália. Bom dia. Bom dia a todos. A gente segue no Parque do Imigrante em Lajeado, que é o grande ponto de concentração dos donativos, do trabalho voluntário também, que tem sido muito importante nesse momento. E a gente está aguardando, então, a chegada do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, junto aos ministros e secretários. Ele deve passar por Lajeado para visitar as regiões mais atingidas, assim como Mussum e Roca Salles, os principais municípios afetados pelos efeitos do ciclone extratropical. Na sequência, ele vai ter uma reunião com os prefeitos locais e depois uma coletiva de imprensa, onde devem ser anunciadas medidas e ações do governo federal que vão auxiliar tanto as cidades quanto a população que foi atingida por essa tragédia. Então, a gente está na expectativa aqui, da chegada dele, a gente vai acompanhar tudo de perto e logo mais a gente traz outras informações e vamos atualizando vocês ao decorrer da programação. Eu volto com você. Combinado. Obrigada, viu, Natália? Obrigada ao Fábio também. Qualquer novidade, por favor, é só nos chamarem. Vocês têm total prioridade aqui no Live CNN. Bom trabalho por aí. Pessoal, inclusive a gente tem aqui as informações de um tweet, um X, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, fez uma postagem no X, que é o antigo Twitter. A gente vai dar uma olhada, então, nessa postagem que ele fez, falando, então, sobre essa chegada no Rio Grande do Sul. Ele fala o seguinte: seguindo as orientações do presidente Lula, chegamos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e ao lado de ministros e do governador Eduardo Leite, já estamos a caminho da região gaúcha, atingida pelo desastre natural, o Vale do Taquari. A primeira parada é Lajeado, há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros. E aqui as fotos, portanto, a gente consegue ver o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ao lado do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. A gente estava falando há pouco, o presidente Lula está na Índia, acompanhando a cúpula aí do G20. Acabou a cúpula, ele deve voltar logo mais ao Brasil. Mas o presidente Lula, vamos lembrar, ele viajou na última quinta-feira lá para a Índia e não tinha nem mesmo passado no Rio Grande do Sul quando o número já se aproximava, o número de mortos se aproximava aí dos 20 e tantos mortos já. E aí, claro que acabou acontecendo uma pressão muito grande para o governo federal realmente se deslocar até o Rio Grande do Sul, e isso acontece nesse momento. Vamos lembrar que alguns ministros do governo federal estavam se deslocando, estavam indo para o Rio Grande do Sul desde o começo já das primeiras informações. Paulo Pimenta, que também é gaúcho, o ministro estava por lá também, assim como Valdez Góes, e agora a gente tem a confirmação de que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ele está, portanto, a caminho do Rio Grande do Sul. Ele fez esse tweet e aqui a gente tem essa imagem, esse cenário que é impressionante. A gente tem algumas imagens que mostram, a gente tem, na verdade, uma arte que mostra um pouco desse mapa do que é exatamente esse cenário aí de devastação lá no Rio Grande do Sul, desse ciclone extratropical que atingiu o estado no começo dessa semana. Para a gente ter uma ideia, essa região aqui é conhecida como a região do Vale do Taquari. Que região é essa? Essa região do Vale do Taquari é a região que o nome é dado por causa do Rio Taquari. O Rio Taquari, ele é muito grande, na verdade, mais de 90 e tantos municípios drenam ele. Aqui, na verdade, ele chega a subir ainda mais para o norte do Rio Grande do Sul, mas o que a gente consegue ver um pouco nessa região, que é a região central do Rio Grande do Sul, são algumas das áreas mais afetadas por esse ciclone extratropical. Mais para cá a gente tem, a título de comparação, aqui a gente tem Porto Alegre, e aí a 1h50 mais ou menos de Porto Alegre a gente tem Lajeado, que é onde a Natália Laucksen está e é onde o presidente em exercício, o Geraldo Alckmin, vai chegar, inclusive. Lajeado é a cidade polo do Vale do Taquari, principalmente. É uma cidade que tem em torno aí de 90 mil habitantes. E se a gente subir um pouquinho mais, a gente consegue ver Roca Salles, que é um dos municípios mais atingidos por esse ciclone. Tem 10 mil habitantes, segundo o último censo de 2022 do IBGE. E subindo um pouquinho mais ainda, a gente consegue chegar também em Mussum, que só tem 4 mil habitantes e tem muitos mortos. A gente tem agora, inclusive, um mapa que mostra o Rio Grande do Sul para a gente entender ainda mais esse cenário e para a gente conseguir identificar um pouco de onde que estão localizadas essas cidades mais atingidas. Aqui nesse cantinho aqui, gente,
é Porto Alegre, tá? Bem aqui, ó, nessa entrada. E aqui, então, na região central, a gente está falando de região central, é aí que fica localizado o Vale do Taquari. Mais para cima, aqui ao norte, é Passo Fundo, onde o Fábio Eberhard tá. E aqui, então, Lajeado é onde Natália Laucksen tá, onde o presidente em exercício vai chegar logo mais. Portanto, o cenário é esse. Essas são as principais cidades atingidas, os municípios atingidos por esse ciclone. Esse ciclone que, infelizmente, acabou enchendo e muito os rios, principalmente o rio Taquari, que fica no Vale do Taquari, justamente por causa do nome do rio.